Fala pessoal, bem-vindos ao espaçodev.blogspot.com. Meu nome é Fabrício Venâncio e essa é a aula 19 de Uniface. Bom pessoal, vamos continuar a trabalhar na nossa tela de documentos a pagar. A gente vai dar uma melhorada nela. Só para relembrar o que nós fizemos, estávamos trabalhando nesse formulário FRM 003. Ok? O que nós temos nesse formulário? Temos a tabela PAI, documentos a pagar. E temos a tabela filho, itens docpag. Vamos executar aqui o nosso runtime. Então a nossa tela, por enquanto, está assim, né? Nós temos aqui o código do tipo de documento, o código do fornecedor, número do documento, data da emissão, valor do documento. E aqui temos as parcelas. Bom, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui no nosso modelo a entidade tipos doc. Se vocês se recordam, ela tem o código e a descrição do tipo de documento. Seria interessante mostrar aqui na frente a descrição do tipo de documento. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui em Entity, a bolinha vermelha, vou colocar aqui do ladinho. Vou dar um clique duplo e vou escolher a tabela tipos doc. E vou clicar aqui, ó, em Edit Box. Vou pintar um campo aqui, ó. Dar um clique duplo. Vou pintar o campo de tipo doc. Então, campo de descrição com 30 caracteres. Esse campo aqui eu vou aumentar a largura dele de 3 para 4. Que ele ficou muito justo em relação ao seu conteúdo. Vou aumentar aqui também. Então, pessoal, o objetivo dessa entidade aqui, tipos doc, nesse formulário é trazer para mim a descrição do tipo de documento que o usuário digitar aqui. Ou seja, se o usuário digitar 1, vai aparecer boletos. Se o usuário digitar 2, duplicatas. Se o usuário digitar 3, guias. E assim por diante. Ok, pessoal? Essa aqui é a nossa entidade tipos doc. Uma coisa interessante observar é que na propriedade dessa entidade, eu vou setar essa entidade como no updates. Para que isso, pessoal? Para o Uniface entender que eu não vou fazer nenhum tipo de inserção ou alteração ou remoção de registros nessa entidade aqui. Então o objetivo dessa entidade nessa tela não é criar tipo de documento, nem alterar e nem excluir. É simplesmente trazer
para a tela a descrição do tipo de documento que o usuário informar. Por isso que a gente precisa setar aqui, ó, como No Updates. Na verdade, esse campo é o tratamento de locking, né? Ou seja, de bloqueio de registros. Existe o tratamento otimista, o cauteloso e o sem alterações, No Updates. Uma outra coisa interessante aqui desse campinho é que eu vou bloquear esse campo. Vou alterar a template de syntax para bloqueado. Qual que é o objetivo? Para que o usuário não digite aqui essa informação. Ok? Vamos ver a diferença. Ah, olha que legal. Tá vendo aqui, pessoal? 1, boletos. E o 2, duplicatas. Vou tentar deletar aqui, ó. Tentar digitar aqui por cima. O sistema não deixa o usuário alterar essa descrição. Por isso que a gente colocou aquela template de bloqueado. Vamos tentar lançar aqui uma guia. Número 3. Podemos fazer uma melhoria aqui, né? Ao usuário digitar o código, já me trazer a descrição aqui. Como é que funciona, pessoal? Isso é uma trigger no nível de campo. Então eu vou clicar nesse campo, que é o CD tipo doc. E um campo tem uma série de triggers. Nesse caso, a trigger mais interessante é a Value Change. Essa trigger é ativada depois que o usuário digita uma informação e ele tecla Tab. O que eu vou fazer? Eu vou colocar simplesmente o seguinte comando: retrieve e o nome da minha entidade tipos doc, entre aspas. Quando retrieve é o que lê a tabela. Então ele vai ler essa tabela, tipos doc, que por sua vez, na trigger de read dessa tabela tem o comando read. E esse comando ele vai gerar um select no meu banco de dados. Ou seja, para trazer para a tela a descrição dessa tabela. Vamos ver se funcionou? Vou colocar aqui 3 guias. Olha que legal. O que aconteceu aqui? Quando eu digitei 3, apertei Tab, o Uniface ativou a trigger de Value Change do campo, e eu coloquei o comando retrieve tipos doc para ler essa entidade tipos doc. E o bacana, né, pessoal, é que essa tabela tipos doc, aqui, ó, ela é relacionada com a tabela docpag. Então, de novo, né? Lá no modelo, se a gente abrir o diagrama, a gente vai ver que a tabela tipos doc, ela é pai da tabela docpag. Então, olha que interessante. Essa tabela docpag é pai da itens docpag. E a tabela tipos doc é pai da docpag. Então nós já temos aqui, nesse caso, tabela pai e a tabela filho, que a gente chama de relacionamento down. E nesse caso aqui, a tabela pai dentro da tabela filho. Pai, tipos doc, filho, docpag. Esse tipo de relacionamento a gente chama de relacionamento up. Ou seja, a tabela pai pintada dentro da tabela filho.
Ou seja, um registro da tabela docpag vai ter apenas um campo em CD tipo doc. E esse campo está relacionado a apenas um tipo de registro, apenas um registro pai da tabela docpag. O que isso significa, pessoal? Que eu nunca vou ter barra de rolagem aqui, eu nunca vou ter mais de um registro. Ou seja, um documento a pagar só vai ter aqui um registro, ou vai ser guia, ou boleto, ou duplicata. Eu nunca vou ter barra de rolagem aqui, ó. Diferente dessa entidade aqui, ó, da itens docpag. Por quê? Porque um registro pai pode ter N registros filho. Pode ser um pouquinho confuso no começo, mas você vai se habituando. O que eu posso melhorar aqui, pessoal? Se, fazer um if aqui, ó. Se aqui, pessoal, eu posso dar uma mensagem para o usuário. Porque pode acontecer o seguinte, ele pode digitar um número aqui em cima que não existe, né? Por exemplo, o código 4. Então eu quero testar se esse código existe ou não. Como é que eu faço isso? Eu testo o status do comando retrieve. Se esse status é negativo, significa que aquele código que eu digitei não existe na tabela de tipos doc. Aí eu vou dar uma mensagem para o usuário. Uma mensagem de alerta. Tipos doc alerta. Olha só. Digito 5, aperto o Tab. Ele me dá uma mensagem aqui, ó. O que está acontecendo, pessoal? Como o nosso sistema ele é multilínguas, toda mensagem tem que ser utilizado o $text. E eu colocar um código aqui dentro. Eu tenho que traduzir o tipos doc alerta. Como é que a gente faz isso? É aqui no nosso library. Perfeito? Editors, library, messages. Vocês se lembram? Então aqui, ó, eu tenho a tradução, né, das minhas mensagens. Olha que bacana. New tipos doc alerta. Em português seria tipo de documento inválido. Em inglês, tipo de documento inválido. Vou aproveitar que eu estou aqui e vou criar um código tipo doc.
criar a tradução aqui. Código underline tipo doc em português e em inglês. Onde eu vou colocar isso, pessoal? Lá no meu modelo, na tabela tipos doc, aqui em fields. É que eu tinha colocado aqui apenas um código, né? Era genérico. Porque aí fica aqui na tela a palavra code, né? Código ou code, mas código do que, né? Vamos tentar melhorar isso. Código tipo doc e também na tabela docpag. Vou alterar aqui código tipo doc. Aqui no label, pessoal, é necessário a gente dar um clique duplo e alterar aqui também. Vamos ver como ficou então a mensagem? Opa, tipo de documento inválido. Viram que legal? Vou colocar aqui 99, tab. Vamos testar no sistema em inglês para ver. Está aqui 6. Funcionou bacana. Pessoal, de maneira análoga, eu posso trazer também o nome do fornecedor aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pintar mais uma entidade aqui, ó. Vou dar um clique duplo. Posso pedir para trazer as tabelas PY para mim. Quais são as tabelas PY da tabela docpag? Não por acaso são as duas, tipo doc, que nós já usamos, e fornecedores. Da mesma forma, eu vou dizer para o Uniface que essa é uma tabela que ela não vai ser alterada nesta tela. O seu conteúdo não será alterado. E da mesma forma, eu vou clicar aqui, ó. Vou fazer mais devagar, né? Widget Menu, Edit Box. Pintei esse campinho na tela, dou um clique duplo. Que eu quero que ele me traga o nome fantasia ou a razão social. Vamos colocar aqui fantasia. Da mesma maneira, é um campo de 30 caracteres, então eu vou reduzir um pouquinho aqui esse campo para 30, né? E também vou alterar aqui, ó, para bloqueado. Clica aqui nessa setinha, clica no Clear, clica aqui no Retrieve, bloqueado. Além da razão social do fornecedor, pessoal, eu posso mostrar o CNPJ dele também, tá? Na verdade, eu posso mostrar qualquer campo da entidade de fornecedores. Razão social e o CNPJ. Eu vou também colocar aqui o bloqueado no CNPJ. Vou pegar esse label aqui, ó, e vou arrastá-lo. E da mesma forma, aqui no campo cdforne, na trigger de value change, posso até pegar
o exemplo do tipo doc aqui, ó, Ctrl C. Então aqui no cdforne value change, Ctrl V. Qual que é a diferença? É que a tabela que eu vou retrivar não é mais tipo ZOC, é fornecedores. E vou criar um alerta para fornecedores também. Vamos lá criar a tradução para fornecedores alerta. New fornecedores alerta. Ficou muito comprido, né? Vamos chamar de Fornec alerta. Código do fornecedor inválido. Em inglês. Invalid code of supplier. Padronizar, colocar uma exclamaçãozinha, né? Nesses alertas. Tem que mudar aqui para Fornec, né? Fornec alerta. Vamos testar, pessoal? Então, tipo de documento 2, fornecedor 1. Bolachas Titico. Perfeito. Repare que ele já trouxe CNPJ aqui e está bloqueado também, ó. Tanto a razão social quanto o CNPJ. Vamos colocar um código que não existe. Código do fornecedor inválido. Bacana? Depois a gente testa em inglês. O que pode acontecer também, pessoal, é que o fornecedor pode estar no meu banco de dados como inativo, né? Vamos cadastrar um novo fornecedor aqui. Vou inventar qualquer coisa aqui. Vamos ver se ele vai trazer os sapatos Marília aqui, ó. Olha que bacana. Faltou um detalhe aqui no CNPJ, né? Coloquei um caractere a menos aqui. Agora ficou certinho.
Mas tem um detalhe, né, pessoal? Vamos supor que eu não vou mais trabalhar com esse fornecedor. Eu não quero mais lançar documentos para a indústria de sapatos Marília. Digamos que eu não tenho mais contrato com essa empresa. Então esse meu registro aqui, ó, para mim o fornecedor que não está mais ativo. O sistema não pode mais deixar, a partir desse momento, eu lançar um documento para os sapatos Marília. Como é que eu faço essa crítica, então? Eu vou ter que trabalhar com uma condição, um if, nesse campinho aqui, pessoal. Do cadastro de fornecedores, se eu não ativo. Estão lembrados? Então, ele é um campo booleano. Vamos dar uma olhada lá no nosso banco de dados. Na aula anterior, eu ensinei vocês a olhar o conteúdo do banco, né? Através desse complemento. Fornecedores eu quero olhar. Olha aqui, ó. Então, o fornecedor 1, Titico Alimentos, está ativo, está T. E a Sapatos Marília está falso. Eu vou ter que fazer um if aqui, pessoal. Olha que legal. É bem simples. Vamos voltar lá no nosso form. Eu vou fazer um else if aqui, ó. Se o sim não ativo estiver diferente de T, eu vou ter que dar mais um alerta, né? Vou criar aqui uma mensagem fornecedor inativo. E esse return -1, pessoal, significa o seguinte: o sistema vai dar o alerta para o usuário e depois do OK, eu não vou deixar prosseguir. Ou seja, o meu cursor aqui, ó, vai ficar preso nesse campinho. Então, ou ele coloca um código que existe, ou ele limpa a tela e começa a cadastrar novamente. Não tem uma outra forma, ele vai ficar preso ali dentro. Vamos criar a tradução, então? Bem simples o if ali, né, pessoal? É fornec nativo. Fornecedor está inativo. Dá mais um alerta aqui, né? Fornecedor não está ativo. Vamos compilar aqui o nosso componente e testar. Vamos testar em inglês? Vamos testar um que existe, então. Vou colocar o código 1. Beleza. Se eu quiser colocar o 2. Olha, até traz, mas ele fica preso ali. Eu não consigo sair dali, ó. Então eu coloco um código que existe, ou eu limpo a tela e começo a cadastrar de novo. Então essa mensagem é diferente da 3, por exemplo, ó.
Código inválido. Então o sistema está ficando mais inteligente, né? Opa, esse cara está inativo. Se eu quiser trabalhar com ele novamente, vamos ativar aqui os sapatos Marília. Não, agora o sistema não apresentou mais a mensagem para mim, ó. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui nessa videoaula. Na próxima videoaula a gente vai trabalhar na geração automática de parcelas. Obrigado, um abraço e até a próxima.